Domingo, 20 horas, canal Professor Léo Prado, tem o quê? Cineminha Pocket. Hoje o Cineminha é Pocket. O maior amor do mundo. Nesse filme, a gente mergulha numa jornada do eu. É uma obra que, ainda que tenha sido lançada lá em 2006, ela ressoa até hoje como uma urgência extremamente atual sobre aquilo que nós somos e o que a gente deixou para trás. A gente está falando de um filme que foi dirigido por nada mais, nada menos que Cacá Diegues e foi protagonizado pelo simplesmente saudoso José Wilker. Num primeiro momento, ele parece um filme sobre busca pelas origens, mas conforme a narrativa vai avançando, a gente percebe que se trata de algo muito mais profundo. É um ensaio sobre o autoconhecimento. E como dizia o próprio Diegues, é um diálogo com a identidade brasileira, né? E essa identidade é filtrada pela lente individual de um homem que esqueceu como sentir. A história vai nos apresentar o Antônio, que é um cientista brasileiro renomado internacionalmente que vive nos Estados Unidos. Ele é o retrato do sucesso intelectual, racional, ele é respeitado, porém ele é emocionalmente árido. E tem a sua vida, tem uma guinada em sua vida, quando ele descobre que tem um tumor cerebral incurável. E, diante da finitude, ele resolve voltar ao Brasil para dar uma espécie de adeus melancólico e também para desvendar um mistério que ele negligenciou toda a sua vida: a identidade dos seus pais biológicos. Ele foi criado por pais adotivos na elite intelectual, e aí ele retorna e volta à Baixada Fluminense para encontrar o rastro de uma história de amor que aconteceu durante o turbulento ano de 1950. É nessa jornada que ele conhece a jovem Luciana, interpretada pela magnífica Thaís Araújo, e que o ajuda a navegar por esse Brasil real que ele mesmo desconhecia. Nessa jornada do Antônio, nos seus momentos de introspecção, a gente vai perceber que o autoconhecimento não é um processo passivo, simplesmente como quem se olha no espelho. Ele, na verdade, é um processo de desconstrução. Antônio, inicialmente, é um homem da lógica. Ele vê o mundo através de fórmulas. E a doença, ironicamente, é o que o liberta dessa prisão racional. Para conhecer a si mesmo, ele precisa aceitar que nem tudo tem uma explicação científica, especialmente o amor e o destino. Num cenário de prédios cinzas do exterior da cidade e as cores e o caos da Baixada Fluminense, de certa forma, faz um paralelo com a bagunça interna que o Antônio começa a organizar, né? Nessa procura por seus pais, ele está, na verdade, procurando o seu eu, que foi silenciado pela vida acadêmica e pelo exílio voluntário. A verdade é que o filme nos ensina que a gente não pode ser completo se houver lacunas na nossa história. E o autoconhecimento daqui, nessa história, é apresentado como um quebra-cabeça. O Antônio se torna inteiro quando abraça a tragédia e a beleza da história dos seus pais biológicos. A gente pode dizer que o filme confronta o Brasil exportação, que seria o Antônio, esse cientista que foi para o mundo, com o Brasil raiz, aquela história sua que ficou lá na Baixada e que ele foi em busca. Há aí um debate sobre como a origem social molda a identidade e o que significa ser brasileiro em um mundo globalizado, de certa forma. A trama que envolve os pais de Antônio se passa no auge da ditadura militar e das manifestações estudantis. E aqui a gente tem uma excelente oportunidade
para discutir o impacto dos movimentos políticos na vida privada dos cidadãos. Querendo ou não, isso é um pano de fundo na história. A forma como o Antônio lida com o diagnóstico terminal também abre espaço para discussões sobre a valorização da vida, o direito de saber sobre as próprias origens e a relação entre ciência e espiritualidade. Essa talvez seja a parte do filme que mais me arrebata. Esse debate sobre ciência e espiritualidade. Ao fim do filme, a gente percebe que ele não termina com uma resposta definitiva, mas ele traz uma sensação de paz. O personagem tem um silêncio que fala mais que as palavras. E ele mostra o tempo todo a transição de um homem que sai da sombra da dúvida para a luz da aceitação. Uma entrega de atuação excepcional do Wilker. Se autoconhecer é, em última instância, entender que somos feitos de histórias. As nossas e as daqueles que vieram antes de nós. Né? A obra do Diegues aqui, ela é um abraço no tempo. Né? Eu acho que a gente precisa assistir para entender. Eu acho que dá para dizer que o filme é um road movie emocional. Né? A trama dele vai misturando passado e presente sem uma linearidade. E foca nas ironias do destino e nas escolhas da vida. Aliás, para além dessas escolhas, ele também toca muito claramente na finitude da vida, e, sobretudo, né, na necessidade que a gente tem que ter de ser solidário. Há também, obviamente, uma crítica à elite brasileira e à esperança no futuro de um país. Quem assiste O Maior Amor do Mundo pensando que vai ver uma história romântica ou mesmo amadora, vai se surpreender, né? Tem aqui uma dimensão que vai se expandir para o lado do autoconhecimento dos personagens, né? E, sobretudo, com foco em escolhas e como essas escolhas podem interferir na vida das pessoas. O filme é cheio de cenas tocantes, mas a que mais me toca particularmente é a cena final, em que a Zezé pergunta se ele está na companhia da mãe naquele momento. Pergunta se a amiga está ali naquele ambiente. E a gente vê o filho nos braços da mãe, quase que numa recriação de uma Pietà da Baixada Fluminense, num contexto completamente século XXI. O Maior Amor do Mundo, sem sombra de dúvidas, é uma película, né, do cinema nacional extremamente sensível e poético. E se registra como um marco no cinema brasileiro. A sutileza sem igual do Cacá Diegues, uma fotografia impressionante, um linguajar perfeitamente adaptado, uma trilha sonora bastante diversificada que vai do rock ao samba, passa pela MPB. É uma trama envolvente e que tem um desfecho surpreendente. Como Cineminha Pocket, eu não vou dar o grande spoiler. Assista ao Maior Amor do Mundo, de Cacá Diegues. Gente, ele está disponível gratuitamente aqui no YouTube. Aproveitem.